Fiquei pensando como que, por exemplo, às vezes um líder, ele está lá, ele está sempre servindo, sempre fazendo, e nós sabemos que nós não vamos conseguir agradar a todos, né? Nem Jesus não agradou todo mundo, ou seja, desagradou muita gente, mas às vezes como ele pode, tipo assim, blindar de não ter esse sentimento, que esse sentimento entre no coração dele? Porque ele está exposto a isso. E quando você lidera, você coordena, acaba que você vai dizer não, você vai corrigir, você vai disciplinar muitas vezes e vai amar também, mas eu falo a pessoa não aceitando e surgindo isso. Quando eu estava no ministério, eu falei uma coisa que eu falei com a minha esposa, eu falei assim, olha para a cruz. Se descer um pouquinho o olhar, você já sente o peso. Então, muitas vezes, nós temos que olhar a cruz mesmo e nos preparar para esse tipo de coisa. Eu sei que não é tão fácil. Que vem, mas a gente vai. Estou na obra, estou servindo, a igreja é de Deus. Né? Que muitas vezes o líder, eu já vi amigos meus, pastores, eles, é como se a igreja fosse dele, entendeu? Ele é dono, ele é pastor, ele foi levantado com o ministério e tudo. Ele tem que administrar, ele tem que ter as ideias, tudo, eu concordo com tudo. Mas a forma que muitos colocam, por isso que eles se decepcionam. Porque foge da mão da pessoa. E quando foge, você entendeu? E muitas vezes as pessoas de igrejas pequenas sofrem muito com isso. Inclusive interior. Eu pastorei igreja interior, eu sei que é muito difícil. Você também, né, Jean? Sim. O Jean sabe, As pessoas, muito difícil, não é? Há líderes que pensam que realmente eles é que são os deuses da igreja, Isso. né? Agora, eu queria pensar o seguinte, o pastor Rogério falou aqui sobre líderes que vocês cuidam que chegam machucados pela falta de gratidão das pessoas, pela ingratidão das pessoas. Mas isso não quer dizer que a pessoa também deve se deixar contaminar e ela acabar sendo ingrato a Deus, porque quando eu ouço um líder falando assim, eu vou desistir do ministério, porque eu não dou conta mais, ele pode listar qualquer problema que quiser. Eu não acho que isso deveria ser motivo para a pessoa cometer, aí eu diria que seria ingratidão contra Deus, de deixar de servir a Deus por tudo que Deus já fez na vida dele. Né? Eu sei que não é fácil a gente dizer e pensar assim, agir assim, mas nós já temos motivos o suficiente para viver o resto da vida sendo grato a Deus e servindo a Deus naquilo que Ele pedir, pelas coisas que Ele já fez. Ele não precisa, se Deus não quisesse, em outras palavras que eu quero dizer se Deus não quisesse fazer milagre nenhum na nossa vida daqui para frente, nós já temos um motivo suficiente para viver uma vida grata. Só o fato de Deus nos ter dado o Filho dele, né, para nos libertar do pecado, por exemplo. Sabe de uma coisa, Jean, que eu tenho percebido na vida desses colegas e líderes que Deus tem dado esse privilégio de ajudar a sair dessa situação que muitas vezes muitos se encontram? Isso muitas vezes é a raiz, né, de um processo depressivo. Então muitos chegam lá depressivos, desanimados. E isso faz parte, vamos usar assim, que isso é o tempero da situação. Porque tudo vai agregando, e a pessoa se torna, assim, extremamente, vai olhando para todos os lados, aí tem problema em casa, vê a liderança da igreja que não reconhece o seu ministério, vai tratar, por exemplo, né, trata do salário do pastor como algo assim que qualquer um pode resolver, decidir. E aí, às vezes, a pessoa está ali de manhã, tarde, de noite, e vem aquele sentimento de que é uma pessoa descartável, não é valorizada, não é reconhecida. Agora, grande parte desses líderes dos que eu já tive a oportunidade de tratar e ajudar, grande parte deles alicerça, ou seja, coloca o seu valor pessoal vinculado ao desempenho pessoal. Então, quando a pessoa faz isso, colocando o meu valor como pessoa nas atividades que eu estou fazendo. Exato. Vinculado com o meu desempenho pessoal, a tendência de eu desanimar e me abater. Principalmente quando você vê que a resposta da igreja local não é aquela que você gostaria ou você sonhou quando você chegou logo no início do ministério, aquele gás, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo outro, vamos promover evento isso, vamos evangelizar. E aí você vai vendo que a coisa vai indo. E aí tem situações
em casa para resolver, tem situações internas para resolver e tudo isso vai acumulando e chega nessa situação. E isso acomete não só o líder, mas também o membro comum da igreja, que não tem atividade nenhuma na igreja, né? Exato. Aí você fala, eu não vou no culto não, para que eu vou no culto? Eu vou lá, ninguém me nota, as pessoas não compartilham comigo, quer dizer, parece que um sentimento de ingratidão toma conta do ambiente e a pessoa, ela não se sente assim, grata por estar lá e nem que estão gratos por ela fazer parte. Exato. Porque, afinal de contas, quando a gente pensa na família da gente, por exemplo, a gente ora agradecendo a Deus. Deus, muito obrigado pela minha família. Eu não mereço, mas o Senhor me deu um cônjuge que me ajuda, que me edifica. Você me deu filhos, né? A gente ora com uma certa gratidão e a gente percebe, na grande maioria das vezes, a família também sendo grata pela nossa presença ali. Exato. Se você não sente isso no contexto onde você está inserido, seja ele familiar ou ministerial de igreja, você acaba tendo essa sensação de ingratidão, né? Agora, desculpa. Eu queria depois perguntar uma coisa. Se às vezes também esse sentimento de ingratidão não pode ser o responsável por isso, expectativas que nós colocamos. Nós criamos expectativas. Sim, altas demais. E na verdade nós temos que colocar nossa expectativa em Deus, né? Porque o homem é falho. E às vezes por não suprir essa expectativa, ele frustra e ele se sente que foi uma pessoa que sofreu essa ingratidão. Aproveitando essa palavra que você falou, uma coisa que acaba acontecendo, sabe o que é quando a pessoa percebe a ingratidão das pessoas para com você, ou você mesmo se torna uma pessoa ingrata com as pessoas ou com Deus, a primeira coisa que nasce, surge, chama-se murmuração. Né? A murmuração ela começa a acontecer. Por quê? Porque a pessoa está insatisfeita. E esse poder da insatisfação leva a pessoa a murmurar com tudo e com todos. E aí nós podemos nos reportar para o povo de Israel. O que aconteceu com o povo de Israel quando começou a murmurar? Não é? Murmuração é sinal o quê? Não estou satisfeito com isso. Ou se eu estivesse no lugar de Deus, faria melhor. E o povo começou o quê? Falar o quê? Nos tirou do Egito para a gente morrer aqui no deserto. Ai, que saudade da cebola. Ai, que saudade, tu entendeu? Da carne. Ai, que saudade da carne. Lá a gente trabalhava de hora, não sei de que hora que hora, eram chicoteados, mas pelo menos lá a gente tinha comida, entende? Então, o que tem acontecido hoje, que tem contaminado no meio da igreja, tem sido pessoas insatisfeitas. Às vezes não é com a igreja, é com elas mesmas, com a sua vida pessoal, mas aí põe tudo numa panela. Põe numa panela só. Estima, né? A estima da pessoa está lá embaixo, nada supre, nada satisfaz, e aí entra nesse processo de murmuração. Né? E a palavra de Deus é tão assim, forte nesse aspecto, esse texto que nós lemos, né? Em Filipenses 1, falando justamente que dou graças ao meu Deus, a Deus por tudo que recordo de vós. Entende? E a palavra de Deus nos desafia em tudo dar graça, porque essa é a vontade do Senhor. A gratidão ela tem que acontecer em todos os momentos. É fácil demais agradecer quando está tudo bem. Maravilhoso. Quando você tem dinheiro na conta, quando está todo mundo com saúde em casa. Exato. Mas eu creio que no momento da dificuldade, realmente, nós provamos para Deus o quanto nós o amamos. Exato. Porque gratidão fala de amor, né? Exato. Um coração amoroso, ele agradece pelas coisas grandes e as coisas pequenas que são feitas. Por exemplo, se você pensa no contexto familiar, um marido grato, ele fica feliz quando ele chega em casa e vê a esposa que arrumou a casa, oferece a casa arrumada para ele. Ou pela comida que ela faz, né? Ou pelo presente do aniversário. Minha esposa cozinha bem. Pois é, não, em casa também, graças a Deus. Pela comida que ela faz. Aliás, uma das coisas que eu mais agradeço a Deus é pela minha família, porque se eu fosse olhar por merecimento, não mereceria uma esposa como a Kate, os filhos, e obviamente vocês também, com certeza, certamente têm essa mesma questão pelas respectivas famílias. Então, eu vejo que isso é uma das coisas que a igreja do Senhor, ou seja, nós precisamos abrir os nossos olhos, né, a respeito dessa questão da gratidão e, consequentemente, da honra. Vocês acham que a ingratidão ela pode acometer o coração de alguém muito por causa da cobiça, que a gente está sempre querendo mais, a ganância, falamos agora há pouco, né, uns dias atrás sobre a ganância, a pessoa está sempre querendo mais, ela sempre olha para a coisa do outro, né? E esse sentimento de comparação
né? Toma conta do ambiente. Esse ambiente de comparação, ela é danosa demais. Fortíssimo, né? Demais, porque você vai acabar tentando comprar o que você não tem condições, não é? Para poder se sentir um pouco mais equilibrado em termos de comparação com as outras pessoas. E isso entra num processo da alma inquieta, a pessoa começa então a entrar em reclamação e murmuração e quer comprar e quer justamente usar essa válvula de escape para tentar suprir. Competição, né? É a competição. Eu falo que se você não tem aquilo que você queria hoje é porque não é propósito de Deus para sua vida para você ter. Porque se fosse, Deus te daria. Deixa eu contar uma coisa aqui que, por exemplo, a minha esposa compartilhou comigo que ela viveu quando ela era criança e os nossos filhos viveram também. A nossa segunda filha nasceu com um olho de cada cor, um mais azul, outro mais verde. E o nosso filho, o Ítalo, não tem. O Ítalo é o meu xerox, né? O olho da cor do meu e o perfil muito parecido com o meu. E quando a Emily nasceu, porque depois veio a Esther com o lourinho do olho azul. Então, quando a Emily nasceu, era muito comum as pessoas chegarem e elogiar os olhos da... A primeira coisa que destacava eram os olhos. Nossa, que olho lindo, que olho lindo, que olho lindo. E a gente, enquanto pai, e aí a gente tem que ter muita sabedoria para tratar com o filho dos outros, porque às vezes a gente pode machucar uma pessoa com uma palavra de elogio para uma criança só e para outra não. E a gente pode desenvolver sentimento de comparação, de ingratidão, sem perceber isso, né? Então os pais que têm que buscar de Deus sabedoria para equilibrar aquilo ali. Então era muito comum as pessoas dizerem, nossa, que olho lindo, e brincava, né? Você quer trocar seu olho comigo, etc. E tal. E a gente tentando equilibrar aquilo perto do Ítalo. Hoje, graças a Deus, ele tem consciência de quem ele é na presença de Deus. Mas enquanto criança, né, muito criança, ele teve um dia que chegou para a Kate e falou assim, mamãe, por que Deus não me deu um olho da cor do olho da minha irmã? Né, eu queria ter um olho da cor do olho dela. Aí a Kate teve que compartilhar com ele uma experiência que ela teve enquanto criança, porque a irmã da Kate também, a segunda que veio depois da Kate, tinha um olho claro e a Kate não tinha. E a Kate compartilhou com ele, achei até legal isso, né? Que ela também, quando ela era criança, ela teve esse desejo de ter o olho claro igual a irmã e não teve. Quer dizer, às vezes, sem a gente perceber, a gente pode estar motivando ingratidão no coração das pessoas, fazendo comparações tão simples como essa, elogiando um filho e não elogiando o outro. Né? Eu lembro uma questão, você está falando de olho azul aí, meu pai tinha um olho azulinho. E tinha uma verruga nas costas. Qual que você acha que eu nasci? Você nasceu com a verruga nas costas. Eu digo que eu vi a verruga, eu falei, não é possível. Tira o óculos, deixa eu ver se você puxou o olho azul. Ai, muito bom. Eu digo que eu olhei a minha verruga nas costas, eu falei, não é possível. Mas você agradeceu. Um olho azulão desse. Mas você agradeceu pelo Não, agradeci. Ela tá aqui até hoje.